Olá pessoal, estamos aí para mais um Perguntas e Respostas. Gente, como vocês puderam assistir, eu postei quinta-feira agora um making off da última viagem que a gente fez, mostrando um pouco da rota do cangaço, lá na região de Serra Talhada, Floresta e Paulo Afonso. A gente teve lá e gravou várias coisas bem interessantes que eu acho que vocês vão gostar. E aqui na imagem atrás vocês estão vendo a casa de Maria de Déia à noite. Nós estivemos lá gravando à noite, que foi uma experiência bem interessante, bem bacana com o nosso amigo João de Souza Lima. E na próxima semana eu vou começar a postar os vídeos que nós gravamos nessa viagem. Eu vou postar por partes, eu não vou postar tudo de uma vez, porque senão vão ficar assuntos muito diferentes e muitas vezes algumas pessoas ficam meio perdidas quando são assuntos demais. Eu devo postar isso nas segundas, quartas e sextas. Acredito que em umas 3 semanas eu vou estar postando tudo. Até porque eu pretendo no final desse ano fazer um documentário com tudo que a gente fez durante esse ano de 2021, de uma forma resumida, mas um documentário mais completo. Tá bom? Eu só posso dizer que foi uma viagem muito show de bola. A gente conversou com vários amigos lá dessas regiões que a gente teve e vocês vão ter ótimas informações, ok? Bom, já falei muito, vamos lá começar aqui com as perguntas que vocês fizeram. Se eu souber responder elas, eu vou respondendo aqui. O Teles S, assina com o nome de Teles S. Ele fez um comentário aqui chamando os volantes de psicopatas. Pessoal, eu já falei disso inúmeras vezes. Tem gente que diz que os volantes eram psicopatas. Já as outras pessoas dizem que quem era psicopata eram os cangaceiros. Gente, por favor, se vocês já leram e entendem um pouco de psicopatia, vocês vão ver que não existia grupo de cangaceiro nem de volante psicopatas, pessoal. Não existe. Psicopata, quase todos eles agem sozinhos. Como se diz, agem na surdina, nas sombras. Você já imaginou um grupo de psicopatas como era que ia se comportar? Isso é totalmente irreal. Consulte a profissionais da área. Eu não sou da área, mas já li alguma coisa, já conversei com algumas pessoas da área. Consulte pessoas que são dessa área, que vocês vão ver que aqueles homens e mulheres, os grupos, não eram compostos de psicopatas. Digamos, se no meio de um grupo de cangaceiro ou de um grupo de volante tivesse um que fosse, eu até me encalo, mas mesmo assim, como é que o cara iria agir na presença dos outros? Os fatos de violência que aconteceram, eles aconteceram de forma geral. Por exemplo, a história de arrancar a cabeça, cangaceiro e volante arrancava a cabeça. De torturar, os dois faziam a mesma coisa e por aí vai. E por aí vai. Nem por isso eles eram psicopatas, eles faziam isso naquele momento de raiva, naquele momento de ódio extremo, ou até porque estavam movidos pela cachaça. Mas psicopatas não eram. Quem diz isso não sabe o que está dizendo, tá certo? Inclusive tem pessoas que falam disso constantemente. Quando eu vejo o relato dessas pessoas, eu faço rir. Me desculpem, mas eu faço rir. Da mesma forma, com outros tipos de pseudos pesquisadores que dizem que os cangaceiros eram todos homossexuais. Isso aí já caiu, foi como é que eu vou dizer? Já caiu, foi na piada. Todo mundo, quando lê alguém dizer isso, já faz rir. O Antoniel Santos, qual foi a maior trégua que aconteceu entre cangaceiros e volantes? Gente, depois que Lampião cruzou São Francisco, eles passaram um tempo no Raso da Catarina. Se eu não me engano, isso foi depois da Batalha da Maranduba, Serra Grande, eu não lembro, me desculpe, eu não lembro. Mas depois de uma dessas batalhas, eles passaram um tempo escondido lá pelas brenhas do Raso da Catarina. Então o Lampião passou meses inativo, tá certo? Eu vou tentar lembrar qual foi a época. E eu lembrando, eu digo aqui, se não é fácil, é só vocês darem uma olhadinha que vocês vão encontrar isso com tranquilidade. Isaac Vieira está perguntando onde Candeeiro nasceu. Amigo, Candeeiro é da região de Buíque, ali próximo a Arco Verde, Pernambuco, que é também relativamente próximo à Serra Talhada. Ele é lá de Buíque, ok? A Sueira Esteves está dizendo aqui para eu escrever um livro sobre as minhas viagens. Amigo, como muitos de vocês já sabem, eu estou escrevendo esse livro. Acontece que para mim não é fácil escrever um livro.
Até porque eu acho que um livro é uma coisa de muita responsabilidade. Eu não posso simplesmente fazer um livro para sair vendendo aí a granel, como se diz, sem ter um pouco de responsabilidade em relação a isso. E sempre, até com os meus vídeos, vocês sabem, eu procuro ser muito ponderado, enfim. Então, com o livro, a mesma forma. E como não é a minha praia, eu estou fazendo devagarinho, e eu paro e volto, mas uma hora vai sair, tá certo? Eu estou em falta com isso até comigo mesmo. Até comigo mesmo, que já tem uns 2, 3 anos que eu digo que comecei a escrever esse livro. E até agora nada, mas eu não tenho pressa. Mas que vai sair, vai, tá bom? Até agradeço aí vocês estarem sempre cobrando. E eu acredito que vai ser algo interessante. Não vai ser nada demais, como eu já disse. Vai ser mais o meu relato, a minha experiência com eles e outras coisas mais que eu vou colocar, beleza? Nadir Pedrina, dizendo que gosta da história, mas não acha certo homenagear cangaceiros. Amiga, pelo menos aqui no meu canal, eu nunca homenageei cangaceiro. Eu conto a história, eu falo as coisas que aconteceram, mas eu nunca homenageei cangaceiro nenhum aqui. Apesar que todos eles se regeneraram, isso é fato. Todos eles foram regenerados e tiveram suas vidas depois, como qualquer cidadão comum, trabalhador e honesto. Mas eu, pelo menos também, eu nunca vi em nenhum evento, nenhum cangaceiro ser homenageado. Receber homenagem eu nunca vi, pelo menos eu não lembro, tá certo? Klaus Anjo está perguntando aqui por que o candeeiro não aparece nos vídeos do Benjamin Abraão, nos filmes do Benjamin Abraão, nem nas fotos. Pessoal, vamos lá. Nem todo cangaceiro quis aparecer nos vídeos e nas fotos do Benjamin. Outra, nem todos os cangaceiros estavam no dia que Benjamin esteve lá gravando, certo? Por exemplo, a Sila, ela disse que não queria aparecer, ela foi quase forçada a aparecer naquelas fotos que o Benjamin fez. E muitos outros também não quiseram. Então, não tinha essa obrigação de todos eles terem aparecido, até porque era muita gente, eram muitos grupos, nem todo mundo apareceu naquele filme e nem nas fotos que ele fez. Então, é por isso que ele não está lá, ele tem a foto dele nas entregas, aparece ele, e também nos comentários que os outros fizeram, da época que ele estava no bando. Isso aí tem muita coisa, mas foto realmente ele não foi fotografado por Benjamin. O Salles fez um comentário aqui em um dos vídeos que eu achei, enfim, num dos vídeos que eu gravei com o candeeiro, nós estávamos lá em Buíque, e era na época das cigarras, ou seja, em toda a região de Buíque, era um som enorme e alto das cigarras em toda a região. E ele fez um comentário aqui dizendo, ô barulho chato. Bom, isso não é um barulho, é um som da natureza. É um som da natureza que quem não conhece pode achar até que é um barulho. Mas não é barulho, é um som da natureza, da mesma forma que nós temos dos pássaros, sapo em beira de lagoa, enfim. Existem muitos tipos de sons da natureza. É mais ou menos como você está, um exemplo bem diferente, gravando próximo a uma cachoeira. Você vai ter ali o som das águas e não um barulho, como o colega disse aqui. Luciano Silva, dizendo que Lampião nunca passou em Paranapanema, Serrinha do Catimbau. Bom, amigo, se você nunca ouviu falar nisso, nem um livro, nem um relato, nem um jornal, então o que eu posso dizer é pesquise. Pesquise que você vai ver que tem testemunhas, eles estiveram lá, enfim, uma série de coisas. É só o que eu posso lhe aconselhar, mas que ele esteve lá, ele teve sim. João Bosco, uma pergunta muito recorrente. Como é que Lampião teve em Juazeiro e a polícia não fez nada? Amigo, como eu já disse em outros vídeos, é porque são tantos vídeos realmente que nem todo mundo conseguiu assistir todos e até eu mesmo esqueço de muitas coisas que eu já falei. Por que a polícia não deu combate a Lampião dentro de Juazeiro? Porque o padre Cícero não deixou. O que eu acho que ele agiu certíssimo, certíssimo. Porque imagine um combate entre policiais e cangaceiros dentro de Juazeiro. Pessoas inocentes com certeza iriam morrer, sair feridos no meio de um combate desse. E na minha opinião o padre agiu certíssimo, indiferente de qualquer coisa. Ele agiu da maneira correta, ele foi muito prudente nisso daí. Então, por conta disso, que não teve esse combate, digamos assim, dentro da cidade do Padre Cícero.
E isso não quer dizer, de forma alguma, que o padre era amigo ou coiteiro de Lampião. Na minha opinião, e a de inúmeros pesquisadores, o padre não tinha amizade nenhuma com Lampião. Ele só esteve com ele naquela ocasião em que ele foi lá, a chamada do Floro Bartolomeu. É a única comprovação que existe é essa, não existe outra, que eles tenham estado juntos, ou em outra ocasião. E como o Floro lá não estava, ele foi obrigado a receber, ele era o chefe maior da cidade e teve que receber, como eu já contei em outros vídeos. Inclusive, quem tiver mais curiosidade, é só colocar aqui no canal, é Relacionamento Padre Cícero Lampião, que tem várias pessoas falando sobre isso. E tem um depoimento muito interessante do doutor Napoleão Tavares, que com certeza é uma das pessoas que mais entende do assunto, que é lá da região, onde ele diz que quando o Lampião chegou lá na região, Padre Cícero soube e botou a mão na cabeça e disse: já pensam de mim o que pensam sem Lampião, imagine agora com o Lampião. E essa história de dizer, as irmãs de Lampião moravam lá, então ele tinha afinidade com o padre amigo. Lá em Juazeiro, na época, ia todo tipo de gente viver lá sobre, digamos, as asas do padre, porque lá estavam protegidos. Lá tinha pistoleiro, tinha jagunço, tinha gente fugido, desertores do exército, enfim. Todo tipo de gente ia para lá, porque sabia que lá ia ter guarida. Ninguém mexia lá por conta do padre. E as irmãs de Lampião foram para lá para ficarem protegidas da perseguição das volantes e dos inimigos, porque lá ninguém ia mexer com elas. Nada mais do que isso. E Lampião, ele era devoto do padre, assim como todo sertanejo. Eu já falei isso também aqui outras vezes, e outros pesquisadores, muita gente fala isso. Ele era devoto como todo sertanejo era. Então isso era uma coisa normal, não é nada para a gente se assustar. Muitas vezes, aquela tal história, as coincidências, a primeira impressão, assim, você vendo assim, sem pesquisar mais a fundo, você vai achar uma coisa e na verdade é outra, completamente diferente. Alberto Filho, essa pergunta, Alberto, também já é recorrente muitas vezes. Lampião ajudava os pobres? Gente, eu sou categórico em dizer não. Não, não e não. Eu vou explicar o motivo, tá certo? Vamos lá. Eu estava certa vez entrevistando um senhor, isso aconteceu várias vezes, eu vou dizer uma porque está no canal, vocês podem assistir. Lá em Limoeiro do Norte. E eu sempre fazia para todo sertanejo. Lampião era bom com os pobres, então olha, eu ajudava as pessoas, olha a resposta dele. Ele era muito bom, sim. Ele dava dinheiro para as pessoas, aqui mesmo no patamar da igreja, ele jogou muita moeda para as crianças, para as pessoas que estavam ali, que tiveram coragem de ficar por ali, algumas pessoas mais pobres e tal. Ou seja, vou dar um exemplo, se eu não sou um pesquisador, que eu quero notícia, na hora que eu vejo um negócio desse, o que é que eu ia botar na minha matéria? Lampião, ajudando os pobres e oprimidos. Isso vende, mas na verdade Lampião estava se vendo livre das moedas, pessoal. Que era peso para ele carregar. Para que Lampião e os cangaceiros queriam carregar moeda? Para fazer peso nos embornais dele? Ele não fazia isso. Agora procure na história do cangaço algum dinheiro que Lampião tenha dado para alguém, digamos, para construir uma escola, para melhorar a fazenda, para comprar isso ou aquilo outro, digamos, para melhorar a propriedade, dar dinheiro para alguma vila pequena, para que a vila construísse alguma coisa. Isso não existe na história do cangaço lampiônico. Podem pesquisar, podem ir atrás. Os próprios cangaceiros que eu conheci me disseram isso. Que eles não faziam esse tipo de coisa. No máximo, como eu falei, jogava moeda para as pessoas pegarem, entendeu? Mas dizer que Lampião tinha essa causa social, gente, não tinha. Eu queria muito que tivesse, mas eu não misturo pensamento político com história. Muita gente quer entrelaçar esses dois tipos de pensamento, o da história e o político, puxando para o seu lado político do que pensa hoje. Mas não pode ser dessa forma. A gente tem que analisar as coisas da maneira correta e coerente. Lampião não era bandido social, pelo menos para mim, e acredito para a maioria esmagadora dos pesquisadores. Isso não era, tá certo? Mas cada um pensa como quer. O que eu sugiro vão ler, vão pesquisar, assistir tudo que existe e vocês tirem suas conclusões. Naldo Silva, é verdade que Luiz Pedro matou Lampião? Gente, essa pergunta aqui já foi feita, se não me engano, no último Perguntas e Respostas.
Isso aqui é um absurdo tão grande, que é motivo de piada, de chacota também dizer um negócio desse. Se você perguntar, digamos, 9,9 entre 10 pesquisadores, todo mundo vai rir disso daqui. É uma coisa tão esdrúxula, tão absurdo, que eu não sei como é que uma pessoa inventa um negócio desse, e se alguém acredita nisso, mais uma vez eu digo, é porque não conhece nada de nada da história do cangaço. Ainda bem que aqui no canal eu acredito que quase todo mundo tem um pensamento lógico, tem um pensamento correto de tudo que a gente pesquisa. Não só o que eu digo, claro, eu estou falando aqui porque esse canal é o meu, mas existem dezenas de canais, dezenas de pesquisadores, e quem vê uma aberração dessa, enfim, me desculpe, viu, Naldo, mas você está perguntando, isso aqui eu acredito que você não acredita, você perguntou só por perguntar, mas você sabe que isso é uma coisa totalmente absurda. Se fosse verdade, todo mundo sabia disso, até os remanescentes teriam deixado depoimentos. Isso é uma coisa, não tem nem porquê, né? Francisco Silva tá dizendo aqui, por que lá no dia de Angico, na noite anterior, foram buscar Durval, já que Pedro tinha ido antes? Bom, primeiro, o que eu sei, Pedro fez aquilo para tentar dar mais tempo, porque ele sabia que Lampião ia embora. Então, ele usou dessa artimanha para ganhar tempo, acredito eu e outros colegas, que era para ver se Lampião tirava o time, que ele ia sair cedo, e a volante chegando lá não ia encontrar mais ninguém. Então ele usou dessa artimanha por conta disso. Adilson Arruda está falando uma coisa aqui, vamos lá. Ele diz o seguinte: quando eu estive com o 25, a primeira vez, eu disse o 25 que ia visitar o Barreira. E o 25 pediu para eu não ir, por conta do que ele tinha feito, que ele não considerava aquilo uma coisa certa, enfim, o Barreira cortou a cabeça de um colega para se entregar à polícia, e o 25 disse, não vá, por isso e aquilo outro, e eu não fui, eu disse a ele que não ia, e não fui, e como eu sempre faço, eu cumpro as palavras que eu dava para essas pessoas. Eu confesso até que tempos depois eu até me arrependi, assim, de uma certa forma. Eu podia ter dito, meu amigo Zé Alves, eu vou lá, eu quero ouvir o que ele vai dizer, se ele vai me receber ou não, nem sei. Mas ele pediu e eu acabei não indo. De repente eu podia até ter ido e ter conseguido algum depoimento interessante dele, né? Então o que ele fala aqui? Que ele acha interessante o 25 ter pedido isso. E como é que ele pediu um negócio desse? E se durante as entregas o próprio 25 saiu em perseguição de outros cangaceiros. Bom, vamos lá, o que eu posso dizer em relação a isso, pessoal? Eu não lembro agora se o 25 foi um dos que saiu em perseguição assim, levando as volantes, a polícia, aonde tinha os possíveis coitos para encontrar os amigos que ainda não tinham sido entregues ou sido presos. Pessoal, é preciso que se entenda uma coisa. Após a morte de Lampião, aqueles homens que ficaram, eles estavam todos eles com medo, sem essa de dizer que cangaceiro não tinha medo. Cangaceiro é um ser humano igual a qualquer outro. E naquela ocasião que Lampião morreu, eles tinham medo, porque eles estavam vendo que ia morrer todo mundo. Se o chefe morreu, então eles também poderiam morrer. Então o cabo estava preso, estava na jaula, como se diz. Chegava um comandante, um sargento, seja lá o que for, e dizia, vamos levar a gente onde você acha que estão os seus companheiros. O cara ia ficar receoso de dizer, não vou. Ele, na hora, ele não sabia o que podia acontecer com ele. Ele não sabia, ele tinha que ele ia. Então, muitos deles foram por conta disso. É só a gente se pôr no lugar deles, na mesma situação. Na mesma situação. É a mesma coisa quando muita gente diz que Pedro e Durval foram traidores. Eles não foram traidores, gente. Eu faria a mesma coisa, e eu acredito que vocês também. A não ser que uma pessoa chegasse para você e dissesse, olha, se você não levar a gente onde está Lampião, vocês vão morrer e a sua família vai ser barbarizada. Vamos acabar com todo mundo. Você ia fazer isso? Pode me matar minha família, mas eu não vou entregar Lampião nem ninguém. Ninguém faria isso, gente. Eu acho muito difícil. É aquela tal história, na tortura toda carne se trai, já diz o poeta na música, né? Na tortura toda carne se trai. Então eles não foram traidores. Até porque, se vocês viram o depoimento do Durval, no vídeo que eu postei, ele estava do lado da Sila.
E ele disse que fez aquilo, não foi para se engrandecer, não foi para nada, ele fez para preservar a vida dele e da família. Eu penso dessa forma. Guilherme Pessoa, a mesma história de sempre, Guilherme. Como é que Bezerra levou 50 homens num caminhão? Amigo, primeiro, Aderbal, eu nunca disse que João Bezerra levou 50 homens num caminhão. Procure em todos os meus vídeos que você não vai me encontrar dizendo isso. Basta vocês raciocinarem com a lógica, pessoal. Quando João Bezerra estava em Piranhas, que ele saiu para Delmiro, quem era que estava em Piranhas? Era a volante dele e a volante do Aniceto. A volante do aspirante Ferreira de Melo já estava lá em Delmiro, ou seja, em Piranhas só tinha 2 volantes. Quando Bezerra saiu lá para Delmiro, foi somente a volante dele em direção a Delmiro, a de Aniceto ficou em Piranhas, e a do Ferreira já estava lá em Delmiro. Então como é que foi 50 homens em cima desse caminhão? Eu já falei nisso inúmeras vezes aqui. E quando foi na volta que ele estava indo para Piranhas, a volante do Aniceto já estava baseada em Piranhas. Só voltou nesse caminhão a volante do Bezerra e do aspirante. Que devia dar em torno de 35, 36 homens. E mesmo assim, a gente não tem como garantir que todos eles vieram em cima da caçamba. A gente não tem como garantir isso. Os caras podiam vir pendurados ali de toda forma. Se vocês olharem aqui no meu canal e na internet, vocês vão achar fácil, imagens de 1930 com caminhões lotados de soldado em cima, e até com forças volantes, lotado. E aquela mesma ladainha, no manual diz que só cabe 1000 quilos. O manual diz uma coisa, mas você bota o que você quiser enquanto o carro aguentar. Tá certo? É por aí, amigo. Desculpe até se eu falei um pouquinho ríspero, sei lá, mas é porque essa pergunta é sempre recorrente e vai continuar sendo, né? Enfim, sempre tem gente nova, como eu sempre falo, então vai continuar sendo. Marco Feitosa está dizendo aqui que comparar Lampião com Jesus me deixou meio sem jeito. Amigo, eu não lembro agora, eu estou só com as perguntas aqui, quem foi que fez essa comparação. Mas eu, por exemplo, eu não tenho religião, como muitos de vocês sabem, mas respeito todas as religiões, já conheço um pouco de cada uma delas, mas realmente não faz muito sentido mesmo. Aliás, não faz sentido nenhum, né? Comparar Lampião com Jesus Cristo. Isso realmente não tem lógica. E já pegando aqui um adendo disso aí, muitos pesquisadores, muita gente quando está ou em Piranha, em Angico, em Serra Talhada, costuma dizer pisar em solo sagrado. Pessoal, eu acredito que quando a pessoa diz isso, principalmente quando é um pesquisador, ele está dizendo isso em relação a um solo sagrado da história e não do personagem, porque é uma história importante. Então, muitas histórias importantes, muita gente considera como sagrada no sentido de ser algo assim que sobressai e coisa desse tipo. Mas eu acredito que as pessoas, quando dizem isso, os pesquisadores, eles não estão se falando em relação ao personagem histórico. Eu digo no caso do cangaço, eles estão falando devido à importância da região. Pelo menos assim penso eu. Pode até ser que algum deles diga achando que sagrado em relação a Lampião, né? Eu acredito que não. E é isso aí, gente. Vamos encerrar por aqui, né? Acho que eu já falei muito. E logo a gente grava aí e posta aqui na sequência o 39. Abração para todo mundo.